Olá, amados. Bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé. Cristo, ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente no ventre da Virgem, aquele da qual nós devemos reverência, a qual o único mediador entre Deus e homens, aquele da qual nós estudamos a palavra acompanhado do seu autor e consumador da nossa fé. Ele vive, ele reina, aquele que passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e tem feito sinais grandiosos em nosso meio, do qual a palavra diz que todo joelho se dobrará diante dele, toda língua o confessará que ele é o Senhor. Assim, aqueles que seguem de forma natural, segundo a sua sabedoria, querendo demonstrar-se a si mesmo, ele é aquele que apanha em suas próprias loucura, porque a sabedoria deste mundo é loucura para ele os apanha em suas próprias entendimentos de próprios olhos, porque com o entendimento de próprios olhos não conseguem desviar do mal, e o Senhor conhece entre aqueles que perseveram segundo a fé e obras de justiça, que só são possíveis através do único mediador. E os demais são aqueles que seguem de forma natural, ainda que estudem, mas não estão sendo reconhecidos segundo aquele que opera o sobrenatural. Nós perseveramos vivendo sempre segundo a forma sobrenatural, do qual desde das antigas obras, desde o mundo antigo, homens naturais perseguem os de fé. Mas os de fé sempre prevalecem, porque vivem de forma sobrenatural e tem quem nos justifica, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele que nos justifica, Ele é aquele que nos direciona, aonde dia após dia andamos na retidão, na reverência, no amor sincero, da qual o amor não pode ser fingido. Ele sonda o intento da mente e do coração, sabe, entre aqueles que perseveram mesmo, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós, da qual nós perseveramos dia após dia, segundo o seu direcionamento, acatando as suas advertências, perseverando segundo as atitudes, sendo um próprio culto de ação de graça, demonstrando pelo bom proceder, louvando e adorando, demonstrando pelo bom proceder, porque como já dizia o profeta, esse povo é um povo que o louva somente com mover de lábios, levanta a mão ao alto dos céus, cheias de sangue de inocente, porque o mesmo povo que diz que fala em meu nome é o povo que desencaminha, que desorienta, da qual ele nos diz que não será assim mais, porque chegou o tempo de indignação, o tempo de ira do Cordeiro, aonde o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, que foi batizado como Rei dos Reis ali no Monte das Arábias, se indigna, ira contra aqueles que se tornam inimigos do nosso Senhor, por fazerem da mensagem da cruz vã, por agem como traidores na fé, seguindo de forma natural, segundo as suas próprias heresias impossíveis de o justificar, a não ser trazer ira por estar desencaminhando a muitos. E em mais um dia o Senhor é aquele que está os confundir, está derrubando toda heresia, toda vã filosofia, doutrina meramente religiosa, humana, cerimoniais impossíveis de o justificar, e
que desencaminha o povo. Nós seguimos a nova aliança, ministros de uma nova aliança, segundo odres novos em vinho novo, ambos se conservam, e ele tudo opera e executa, porque o agir é dele, e quando nós depositamos a fé no nosso autor e consumador da nossa fé, ninguém há de se impedir. E assim, em mais um dia, ele está a os confundir, ele está derrubando todo altar idólatra, todo altar falso, todo altar que não produz segundo aquilo que é ordenado, e de anunciar o Evangelho, o arrependimento, o ano aceitável do Senhor. E assim ele está purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, a Ásia, Oceania e Europa. Está derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, não fazeis dela de comércio, de covil de ladrões e salteadores. Mesmo porque aquele que roubava não roube mais, assim nos ensina o nosso Senhor. Temos que estar cumprindo o grande mandamento, a amar somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Semelhantemente a este, amar o próximo como a ti mesmo. E assim ele é aquele que nos justifica, é aquele que exerce o direito segundo a sua equidade e imparcialidade, e assim ele está a agir em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.